agora vão ser... a gente vai ter que calcular o valor do seno, né, dependendo do ângulo, que pode estar em graus ou radianos, tá? Então, no caso aqui, ele quer saber o seguinte. Qual é o valor de seno de 240 graus? Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, faça o desenho, né, do círculo trigonométrico. O mais simples que você conseguir. Se puder fazer bem bonitinho, melhor ainda, né? Com compasso, régua e tal. Mas se você tiver na pressa, um rascunho já ajuda. Tente fazer da melhor forma, tá? Então tá aqui. O que eu vou colocar? O que é importante colocar nele? Coloca os ângulos, esses 4 pontos, né? 0, 90, 180, 270. O 0 aqui no início, 1 aqui na parte de cima e menos 1 aqui embaixo, né? Porque o seno é essa medida sobre o eixo Y. Muito bem. 240 graus. Primeira pergunta. Qual é o quadrante? Terceiro quadrante, tá? Então, aqui não se preocupe muito, vou botar exatamente no lugar. Façam mais ou menos, né? Então, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Então, nesse lugar aqui é o nosso ângulo de 240 graus, certo? Aí, o que a gente faz? A gente liga aqui esse cabinho até o centro, porque isso vai ser importante para a gente saber qual é o ângulo que vai usar, tá bom? E aí agora nós vamos marcar aqui onde é que fica o seno. Esse seno aqui no terceiro quadrante, ele fica na parte de baixo, né, do eixo Y. E ele está... Bota a cor aí no cara. Um negócio de embaçar, né? É terrível. Aqui. Isso. Pronto. Então, quem é o seno aqui? É essa medida que vai daqui até o 0, né? Então, lá no nosso GeoGebra, quando a gente colocar em 240, a linha vermelhinha vai ser esse pedacinho aqui. Mas quanto mede isso, né? Observe que na tabela... Eu botei a tabela aqui. Na tabela... Vou trazer a tabelinha para cá. Não existe... Deixa eu só copiar. Sai do... É importante você ter essa tabelinha à mão aqui, né? Para você usar. Vou botar ela aqui. Observe que na tabela não tem um ângulo de 240, tá bom? Não tem problema nenhum. Já que eu consigo comparar esses tamanhos do seno com vários outros ângulos, veja que essa tabela aqui, esses ângulos todos pertencem ao primeiro quadrante. Então, eu vou trazer um equivalente de 240 para o primeiro quadrante. Qual seria a simetria mais adequada para trazer do terceiro para o quarto? Seria... Deixa eu trazer aqui. Seria a simetria... Veja que eu estou no terceiro quadrante. Seria a simetria vertical, horizontal ou pontual? O Em Horizontal. relação ao centro. Com relação ao centro, né? Porque, ó, veja, do terceiro eu vou direto para o primeiro. Então, é isso que eu vou usar aqui no meu. Eu vou agora aqui, eu Gelson, vou... Oi. a simetria em relação ao centro pode ser desse terceiro ao primeiro, mas também pode ser do quarto ao segundo, né? Com certeza, viu? Então, o que eu vou trazer aqui, o que eu vou fazer é só prolongar essa linha aqui, ó, até ela encontrar aqui no primeiro quadrante. Pronto. Agora eu preciso saber quem é esse ângulo aqui, ó. Muito simples. A simetria diz o quê? Quando é com relação ao centro, eu vou somar um ângulo com π. Tá certo? Que ângulo é esse que eu vou somar? Olha que fácil. Voltando a lembrar aqui, ó, que todos os ângulos eles têm que estar ligados com o eixo X. Ó. Então, o ângulo que eu vou desenhar é essezinho aqui de baixo. É esse aqui, ó. O ângulo que eu quero é esse aqui. E esse ângulo ele é exatamente igual
a esse ângulo aqui. Vamos descobrir esse cara aqui. Bom, de 180 até 240, quantos graus passaram? Eu vou fazer 240 menos 180. Que dá quanto? 14 menos 8, 6. Então aqui eu tenho um ângulozinho de 60 graus. Quem é o meu ângulozinho aqui em cima? Ele é também um ângulo de 60 graus. Certo? Mas o ângulo de 60 graus, né, aqui, ele tem um valor para o seno. E o seno desse cabinho aí, ó, é essa parte daqui, ó. Essa parte em lilás. Bom, no terceiro quadrante, qual é o sinal do seno? Negativo. Então, eu sei que a minha resposta é um número negativo, tá? Mas aqui na tabela não tem 240. Então, eu vou trazer um equivalente do primeiro quadrante. Ou seja, o tamanho equivalente do seno vai ser o seno de 60 graus. Só que no primeiro quadrante, qual é o sinal do seno? Positivo. Positivo. Não tem problema, tá? Então, aqui, ó, o ângulo 240 já fornece para a gente o sinal do seno, que é negativo, tá bom? E aí, agora, o tamanho dele é o mesmo tamanho do seno, é o mesmo tamanho do seno de 60 graus, tá bom? Aí sim, já que eu sei, eu tenho o tamanho, ou seja, eu tenho o valor dele, e eu conheço o sinal, resposta da minha conta aqui, o seno de 240 graus, ele é menos, no caso aqui, o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, está aqui o modo como nós vamos descobrir o seno de outros ângulos que não sejam esses 30, 45 e 60 que está aqui. Vamos sempre tentar trazer, para fazer a comparação com esses ângulos do primeiro quadrante, né? Para poder resolver os ângulos que estão no segundo, terceiro e quarto quadrante da circunferência trigonométrica. Alguma dúvida? Você pode explicar de novo, a partir do momento que você colocou 60. Vamos, vou fazer aqui esse outro aqui, ó, que é a mesma ideia. Deixa eu trazer esse cabinho para baixo. Pronto. Vamos aqui. Vamos calcular o seno de 135 graus. 135 graus, em que quadrante ele está? No segundo. Segundo quadrante, né? 135 vai ser mais ou menos aqui, ó. Então, aqui eu tenho 135 graus. Bom, o seno de 135 graus, como vocês podem ver, não tem 135 graus na tabelinha, né? Então, o que eu vou querer é trazer para um ângulo equivalente no primeiro quadrante, certo? Qual é a simetria mais adequada? A correlação ao centro, a correlação à horizontal ou à vertical? A vertical. É vertical. A vertical, tá? Então, ó, com calma, passo a passo, você vai entendendo, ó, o porquê das coisas. Já viram que é a simetria vertical, tá? Então, eu vou trazer esse meu ângulozinho para o primeiro quadrante. Então, ele vai ficar desenhando aqui, nesse local aqui, tá bom? Então, agora aqui eu vou ligar ele aqui. E o que eu quero descobrir, antes de mais nada, é quanto vale esse ângulo aqui. Ó. Lembrando que eu quero um ângulo sempre que está ligado com o eixo X. Para descobrir esse ângulo aqui, obviamente, eu vou precisar conhecer esse aqui. Esse ângulozinho aqui, ele não é o de 135. 135 é que vai daqui até aqui.
Muito bem. Que ângulo é esse? De 135 para 180, é só subtrair. Lembrando, ó, 45. na simetria vertical, a gente subtrai π menos o ângulo, né? Então, eu vou subtrair 180 menos 135. 180 menos 135, isso dá 45 graus. Então, esse ângulozinho aqui é um ângulozinho de 45 graus. E, portanto, esse daqui também é de 45 graus. E onde é que e quem é o seno de 135? Ele vai daqui até aqui, que exatamente está no segundo quadrante, e eu trouxe para comparar com o ângulo do primeiro quadrante. No primeiro e no segundo quadrante, qual é o sinal do seno? Positivo. Positivo. Então, o seno de 135 é a mesma coisa que o seno de 45 graus. O seno de 135 graus, ele é exatamente igual ao seno de 45 graus, que tem na tabela e vale raiz quadrada de 2 dividido para 2. Tranquilo? Professor, Tranquilo. no Oi. caso, por exemplo, desse 135, eu vou sempre subtrair do ângulo que já tiver proposto aí, né? No caso, 180. 180, 90, 0, estão sempre nesse mesmo local aqui. E eles vão servir de referência para a gente, né? No caso, no segundo quadrante, a gente vai subtrair. Se for no quarto, né? Se a gente conhecer esse cara aqui, a gente vai e soma. Mas geralmente a gente subtrai porque esse, como a gente fez aqui no primeiro. O 240 eu subtrai, 240 menos 180, porque eu quero descobrir esse cara aqui, ó. Né? Então eu tomo sempre esses caras como referência. Sempre o ângulo ligado com o eixo X. Tá bom? Joelson, Oi. no caso daquele 60, tanto faz, né? Se era raiz de Q sobre 2 ou menos raiz de Q sobre 2, né? Como é que é? Porque aquela ali, volta lá pro negócio. Porque nesse primeiro não estava positivo, o segundo e primeiro quadrante é positivo, e o de Sim. baixo não é negativo. Sim. As duas são seno de 60, e tanto faz se ele for positivo ou negativo, né? Não. Tanto faz, não. Qual é o seno que eu estou querendo calcular? O de 240 ou o de 60? 240. 240. Então, o que eu estou fazendo aqui é usar o seno de 60 como base para calcular, porque eles têm o mesmo tamanho. Então, o seno de 240 graus, ele vai ser igual, né, em tamanho ao seno de 60 graus que a gente fez. Em tamanho, ele é o mesmo. Só que 240 graus está no terceiro quadrante. E o sinal no terceiro quadrante do seno é negativo. Então, o seno de 240 é a mesma coisa que menos o seno de 60 graus. Tá bom? Eles têm o mesmo tamanho. Tá? O tamanho é igual. Esse tamanho aqui, ó, é igual a esse tamanho aqui. Mas, em valor numérico, no segundo e no terceiro e quarto quadrante, o seno é negativo. No primeiro e segundo é positivo. Então, como tem o mesmo tamanho, tem o mesmo valor, só que vai mudar o sinal. No de baixo, não. Ó. No primeiro e no segundo quadrante, o seno tem um sinal positivo. Então, não muda nada. Então, o tamanho do seno de 45 é o mesmo tamanho do seno de 135. Por isso que eles ficam com o mesmo valor. Tá certo? Sim. A nossa estratégia de usar a simetria é para sempre trazer para o primeiro quadrante, porque no primeiro quadrante a gente pode usar essa tabelinha aqui, ó. Tá bom? Então, esse é o seno de 135. Ok? Vamos para os... Agora aqui, ó. 5π sobre 3. Né? Então, vamos aqui. Vamos trazer a nossa tabelinha. Pronto. O que vamos fazer é a mesma coisa, só que agora o nosso ângulo está em radianos. Não tem problema nenhum. Tá bom?
Então, veja só. Quero saber quanto é o seno de 5π sobre 3, né? O que a gente vai fazer? Veja que aqui o númerozinho de baixo aqui é 3. O π, ele vai daqui até aqui. Ou seja, eu vou trabalhar com metade da circunferência. Beleza? Vamos aqui. E essa metade da circunferência, eu estou dividindo em quantos pedaços aqui? 3. Em 3. Então, vamos dividir esse tamanho aqui, mais ou menos 3 pedaços. Então, vai ficar mais ou menos um aqui. E um aqui. Então, aqui eu tenho esse primeiro pedaço aqui. Eu tenho esse segundo pedaço aqui. E eu tenho esse terceiro pedaço. Ok? 3 pedaços iguais. Cada pedacinho desse equivale a π sobre 3. Então, esse primeiro cara aqui, ele é π sobre 3. Nesse outro ponto aqui, eu vou pegar π sobre 3, não é o mesmo tamanho, e vou somar com π sobre 3. Então, veja, bem simples. π sobre 3 mais π sobre 3. Dá quanto? Pi sobre 6. Oi? Pi. 2π. É, 2pi sobre 6. 2π sobre 6, é isso? É. 2π sobre 3. 2π sobre 3. Então, nesse segundo aqui, eu tenho 2π sobre 3. Então, esse outro trecho aqui é a mesma coisa que π sobre 3, né? Então, eu vou somar 2π sobre 3 mais π sobre 3. Quanto dá isso? 3π sobre 3. Só que aí 3. pode anular os 3 e ficar só o π, no Isso, caso. perfeito. Então, ele vai bater exatamente aqui, ó. Aqui é o nosso 3π sobre 3, né? Que é o π, a mesma coisa. Eu cheguei onde eu queria ainda, não? Quanto é que eu quero? Eu não quero 5 sobre 3? Eu só cheguei até 3, então vou precisar de mais, né? Então, veja que agora eu tenho a outra metade da circunferência. Eu tenho outra metade. Que eu vou dividir em quantos pedaços? Em 3. Em 3 também. Eu não dividi a primeira metade em 3, a segunda eu vou dividir também em 3. Ó. Então, vai ficar mais ou menos aqui. Ó. Então, o primeiro pedaço, segundo pedaço, terceiro pedaço. Todos eles também, o tamanho deles é π sobre 3. E aí eu continuo até obter o que eu quero. Eu estou em 3π sobre 3. 3π sobre 3 com mais π sobre 3. Dá quanto? 4π sobre 3. Isso, 4π sobre 3 é esse primeiro cara aqui, ó. 4π sobre 3. Mas ainda não, eu quero 5, então vou somar mais um. 4π sobre 3 mais π sobre 3. Dá quanto? 5π sobre 3. Isso, 5π sobre 3. Exatamente o que eu queria. Então, veja lá. Esse próximo cara aqui é o 5π sobre 3 que eu queria. Tá? Que quadrante ele está? 4. Quarto quadrante, né? Vamos lá, já sabemos onde está o nosso ângulo. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar ele aqui com o centro. Tá bom? Agora eu quero trazer esse meu ângulo. Veja que não tem 5π sobre 3 aqui, ó. Né? Eu tenho aqui 30 graus. Vamos lá, 30 graus é π sobre quanto? 6. Π sobre 6. Π sobre 6. π sobre 6, 45. Π sobre 6, gente? Sobre 4, professor. Isso, π sobre 4. E 60 é π sobre
2. Quanto? 2. 2? Pi sobre 3. Isso, pi sobre 3. Perfeito, É tá? isso. Então, aqui, ó. É bom sempre a gente botar as duas conversões, que é para ir se acostumando com elas. Pronto. Qual é a simetria mais adequada que eu vou usar aqui? Eu vou usar a simetria. Eu quero voltar para o primeiro quadrante. A vertical, a horizontal ou a com relação ao centro? Horizontal. Horizontal. Vou usar essa aqui, ó. Eu estou no quarto, vou para o primeiro direto. Então, vou usar a horizontal. E aqui a gente tá mais ou menos encaminhado. Então, eu vou voltar para onde? Para cá, ó. Então, veja que vai bater exatamente aqui, ó. Nesse cabinho aqui. Aí, quem é o meu ângulozinho aí? Ele já está, inclusive, pronto. 60. Ele vai ser o ângulozinho de π sobre 3. Qual é o ângulo que, se eu não tivesse ele aqui já pronto, qual eu queria comparar? Olha aqui, ó. É esse ângulozinho aqui colado com o eixo Y e X aqui, ó. Então, caso a gente não já tivesse adiantado aqui, ó, eu queria esse ângulo aqui e esse outro de cima aqui, ó. Esses dois ângulos são iguais, tá? Então, aqui, para descobrir aqui qual seria esse ângulo aqui, era fazer 2π menos 5π sobre 3, né? Que vai dar quanto? Tá aqui, ó. Vai dar π sobre 3, que eu já tinha inicialmente. Tá joia? Então, agora o que eu preciso calcular é o seguinte. 5π sobre 3 está no quarto quadrante e, portanto, o sinal do seno no quarto quadrante é Negativo. negativo. Cadê o meu seno? É esse tamanho aqui. O que eu quero calcular é esse aqui em lilás, ó. É esse tamanho aqui, ó. Que eu já sei pelo quadrante que ele tem sinal negativo. Mas eu vou comparar ele com o seno de π sobre 3, que é essa parte daqui, ó. Essa parte daqui, ó. Esse tamanho aqui em laranja é o mesmo tamanho do lilás. Eu quero calcular o lilás. Então, o tamanho aqui do lilás, que tem sinal positivo, que está no primeiro quadrante, ele equivale ao seno de π sobre 3. Quem é o seno de π sobre 3? É o seno de 60 graus. Ó. Então, vamos lá. Eu quero calcular o seno de 5π sobre 3. Ele vai ser a mesma coisa que o seno de quanto? 60. π sobre 3, que é equivalente a 60, né? Só que eles têm sinais trocados, né? O seno de 5π sobre 3 tem sinal negativo. Então, vai ser igual a menos seno de π sobre 3. E aí, finalmente, olhando na nossa tabelinha, quanto é o seno de π sobre 3 ou 60? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, calculamos o seno de 5π sobre 3. Tá joia? É interessante você trabalhar não só com grau, mas também com radianos, para você ir se familiarizando com um e com o outro, tá bom? Então, o raciocínio é o mesmo, tá bom? E na hora de montar aqui com radianos, vamos montar as frações, como está aqui, ó. Tá bom? Vamos fazer o último aqui. Jota, Oi. eu não entendi não. A partir do momento que você foi colocando esses números. Pronto. Vamos fazer esse outro aqui. Muito bem. Olha o que eu tenho aqui. Quero saber o seno de 7π sobre 6. Tá? Qual é o númerozinho que está embaixo? 6. 6. Ou seja, eu vou pegar o meu π, que é o π, esse aqui, ó. É a metade da circunferência, é esse pedaço aqui que eu desenhei. E eu vou dividir esse cara em quantos pedaços? 6. É o 30 graus, né, professor? Oi? É 30 graus, né? Π sobre 6 é 30, é isso.
Mas eu Joelson, vou dividir, ó, vamos trabalhar aqui ele com radiano direto. Eu vou dividir em quantos pedaços? 6. 6 pedaços, né? Pronto, vamos fazer isso agora. Então, veja que o meu π está dividido já pelo plano aqui em 2 pedaços, então cada pedaço eu divido em 3, ó. Então, aqui eu tenho o primeiro pedaço, o segundo pedaço e o terceiro pedaço. Então, eu tenho 3 pedacinhos. Vou dividir outra metade agora. Então, eu tenho 3, 4, 5, 6. Pronto, dividi em 6 pedaços. Tá bom? Cada pedacinho desse equivale ao arco de π sobre 6, que é o cara que está aqui, ó. Esse é π sobre 6, tá? Agora eu vou descobrir os outros. Quanto a esse daqui, esse, e aí até encontrar os 7π sobre 6 que eu quero, né? Então, pelo desenho aqui, eu dividi essa primeira metade em quantos pedaços? 3. Quanto? A primeira é 3. Não, eu digo o π aqui, ó. Ah, 6. Em 6. Eu quero quantos? 7. Não, eu quero quantos aqui, ó? 7. Quanto? 7? 7. Eu quero 7 pedaços, mas só tenho 6. O que significa dizer que eu tenho que dividir o restante também em 6 para poder contar 7 pedacinhos. Então, eu vou dividir essa outra metade aqui, ó. Essa outra metade aqui do meu π. Professor, Oi. necessariamente eu tenho que fazer a mesma quantidade por cima e embaixo para dar, por mais que seja só um que vai contabilizar embaixo? Tem que fazer a mesma coisa, senão você vai mudar, né, os pedaços. Tem que ser os pedaços do mesmo tamanho. Então, eu vou dividir esse outro também em 6 pedaços. Então, 3 pedacinhos aqui, com mais 3 pedacinhos aqui, ó. E todos eles, cada pedacinho desse equivale a π sobre 6, tá? Oi, quem falou? Eu. Fale. Por que o P sobre 6 ficou ali? É que eu não estou entendendo como é que coloca eles, onde é que coloca eles. Olha só. O π vai daqui até aqui. Compreendeu? É sempre 180 que a gente trabalha? Sim. Ok. Tá bom? Esse é o π. Então, esse π aqui eu vou dividir em 6 pedaços. Então, por isso que eu marquei aqui, eu dividi em 6 pedaços. Um pedaço, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Só que eu quero 7 pedaços. Então, eu vou dividir a outra metade, que é essa parte de baixo, também em 6 pedaços iguais, que é para ficar tudo proporcional. Tá? Aí, assim, eu tenho um total, 6 em cima com 6 embaixo, eu tenho 12 pedaços. Tá? Mas eu quero 7. Então, vamos lá. Cada pedacinho é π sobre 6, porque eu peguei o π e dividi em 6. Por isso é π sobre 6. Se eu tivesse dividido em 4, o π em 4 seria π sobre 4. Tá bom? E aí agora eu vou montar os ovos. Vou marcar, esse ponto aqui vai ser π sobre quanto? Então, veja. Vamos lá? Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo? Sim? Desculpa, descarregou o computador aqui. Eu esqueci de ligar. Muito bem. Então, dividimos aqui. Vamos descobrir agora qual é o ângulo que vai estar em cada um desses pontinhos que eu marquei aqui. Tá? Então, o primeiro é π sobre 6. Aí, o segundo vai ser π sobre 6 Eita, Gerson. mais π sobre 6. Oi. Eu esqueci que você estava aqui. Eu fui pegar café. Eu comecei exatamente agora. Não falei nada antes. Eu estava fora do ar. Então, agora eu vou descobrir qual é o ângulo aqui em radianos nesse ponto aqui. Ó. É só fazer π sobre 6 com mais π sobre 6. Quanto é que dá isso? 2π sobre 12 6. sobre 6. Isso, 2π sobre 6. E aí eu tenho que simplificar. Dá quanto isso?
Vai dar 1 sobre 3. Pi sobre Não, pi 3, sobre 3. né? Então aqui vai ficar 2π sobre 6 ou π sobre 3, que a gente deixa. Agora vamos descobrir esse cara aqui, ó, que está aqui, que é o... Então eu tenho 2π sobre 6, vou somar com π sobre 6. Isso vai dar quanto? 3π sobre 6. 3π sobre 6, que simplificando fica π sobre 3. quanto? Pi sobre 2 3. Π sobre 2, ó, é o 90, tá aqui, ó. Esse aqui é o 3π sobre 6. Vamos agora descobrir esse outro lá. Então eu pego 3π sobre 6 e somo π sobre 6. Quanto é que dá isso? 4 pi sobre 6. sobre 6. 4π 2 sobre sobre 6, 3. que simplificando, 2 sobre 3. 2π sobre 3. Beleza. Vamos para o próximo agora. Eu quero 4π sobre 6 com mais π sobre 6. Isso dá? 5 5 sobre pi sobre 3. Isso. 5π sobre 6, que não dá para simplificar, né? Então, esse cara aqui, 5π sobre 6. Aí, o próximo, 5π sobre 6 mais π sobre 6, que dá 6π sobre 6. 6π sobre 6, que é o nosso Pi. π. Beleza? Tô chegando, ó. 6π sobre 6 mais π sobre 6. 7π sobre 6. Ah, chegamos, ó. 7π sobre 6 que eu queria. Então, o cavinho que eu estou procurando está aqui, ó. 7π sobre 6. É esse camarada daqui. Qual é o quadrante? 3. Terceiro quadrante. Sinal do seno no terceiro quadrante? Negativo. Negativo. Então, aqui, ó. Faço a minha ligaçãozinha. Pergunta. Não tem aqui 7π sobre 6 no nosso tabela de arcos notáveis. Qual é a simetria melhor que eu vou usar aqui? Vertical? Em relação ao zero? Com relação ao ponto, exatamente. Eu quero trazer direto para o primeiro quadrante. Então, aqui, ó, por sorte, já está montado. Já está montadinho. Isso é sempre em relação ao, no caso que você quer descobrir, no caso o π6? Como? Tem que ser sempre em relação ao de baixo que está dividindo? Sim, sempre em relação a ele. Então, quando a gente trabalha aqui com radiano, já dá para a gente, de cara, qual é o ângulo que a gente quer. Diferente do arco, quando está em graus. Ó. Quando está em graus, a gente teve que descobrir. Aqui em radianos, ó, quando a gente vai fazendo dessa forma, ele já dá direto para a gente quem é o ângulo que queremos. Então, vamos aqui. Ó. Na simetria com relação ao ponto, o ângulo que eu quero é esse aqui, que ele é exatamente igual a esse aqui, que já sabemos que é esse cabinho aqui. Ó. Π sobre 6. Π sobre 6 é quem aqui na tabela? 30, 45 ou 60? 30. 30. Então, π sobre sobre 10. 6, π sobre 6, né, é 30 graus. Então, temos aqui o seguinte. Sabemos Seno igual sobre 2? Eu quero o seno de 7π sobre 6, que está no terceiro quadrante. Então, o seno aí é esse tamanhozinho aqui, ó. Esse tamanhozinho aqui. Qual é o sinal do seno no terceiro quadrante? Negativo. Negativo. Então, veja, o seno de 7π sobre 6, ele é negativo. Então, já boto menos aqui. Mas o tamanho dele é igual ao seno de qual? Π. Ele é igual em tamanho igual de quem? 30. Π sobre 6, que é 30 graus, né? Então, o seno aqui, ó, é esse aqui. Só que no primeiro quadrante, qual é o sinal do seno? Positivo. Positivo.
Só que eu quero o tamanho. O tamanho é equivalente. O tamanho de 7π sobre 6 é o mesmo tamanho de seno de π sobre 6, que é 30 graus. Então, eu vou pegar o seno de 30 graus. Fica quanto aqui? O seno de 7π sobre 6 é igual a menos o seno de π sobre 6, que é 30 graus. Então, finalmente, o seno de 7π sobre 6 é igual a menos... Qual o valor? 1 sobre 2. 1 sobre 2. E aí eu resolvi o seno de 7π sobre 6. Gelson, Oi. quando a gente vai dividir, quer dizer, quando a questão pede em radiano assim, aí eu vou dividir ele em π. Por exemplo, 7π sobre 6. Se eu dividir em 6 partes, não foi? Isso. Aí esse π sobre 6, eu tenho que colocar sempre no primeiro quadrante. O π sobre 6, que é 30 graus, está no primeiro quadrante, não está em outro quadrante. Porque minha dificuldade, eu entendi como é que foi as contas, mas minha dificuldade é onde eu coloco esses π. Não tem dificuldade não. Π sobre 6 não é 30 graus? 30 graus está no quarto quadrante? Não. O quarto quadrante vai de 270 a 2π, a 360. 30 graus não está aqui, né? Nem no terceiro, que é de 180 a 270, nem no segundo, que é de 90 a 180, só pode estar no primeiro, que vai de 0 a 90. Então, o primeiro pontinho é o que você quer, que está no primeiro quadrante. Tá bom? Sim. Tranquilo? Então, gente, é assim que calculamos o seno dos arcos que a gente quer. Tá bom? Obrigado por assistir. Bom estudo.